Vai lá, Tá, André. então. Pronto, obrigada. Pronto. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Em nome do Instituto Langajo, quero dizer que para nós é um prazer começar essa nova coleção de livros com a organização da Betânia Paris. Então, hoje vocês vão conhecer um pouco do primeiro livro, é só o primeiro, porque já está tudo engatilhado. Betânia, com esse ritmo dela, né, já tem uma sequência na cabeça dela e tudo acontece muito rápido. Então, eu queria agradecer imensamente a Betânia, agradecer a todos os autores, as pessoas que vieram aqui hoje ver, agradecer a Carolina e o João, que trabalharam aí junto com a Betânia na parte da editoração do livro, e toda a equipe do Instituto Langajo. Meu muito obrigada. Betânia, a fala é sua. Isso. Oi, gente. Olha, boa noite a todos. Né? É muita alegria a gente poder lançar o primeiro livro da nossa coleção Música e Desenvolvimento Humano, né? E eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Instituto Langajo, né? A Érica, ao Sérgio, a Andréia e a toda essa equipe aí tão lutadora, né? Porque a gente sabe que produzir livro no Brasil está ficando cada vez mais difícil, né? Então, é mesmo diante do obscurantismo que assola aí o nosso país, né? Diante do corte dos incentivos que havia até 2020, gente, para o papel que é usado para imprimir livros, eles eram isentos, o papel é isento de imposto. Em 2020 acabou isso. E ainda houve um aumento de 12% de imposto em cima dos livros, não é? Então, eu acho que quem produz livros, quem está atrás de uma editora, né, é só com uma lutar bravamente, né, para a gente estar ao lado, para sempre estar ao lado da educação, da pesquisa, da ciência e da cultura, né? A gente está lutando contra uma maré. E eu acho que quando a gente produz um livro nessas condições, né? Há 2 semanas atrás nós lançamos outro, e o Langajo é um livro atrás do outro, mas só a gente que está dentro da coisa que sabe a dificuldade que tem sido isso no nosso país, infelizmente, né? Mas a gente fez o livro está lindo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou falar rapidamente sobre o que vai ser essa coleção Música e Desenvolvimento Humano, e depois cada um dos autores vai ter 3 minutos para falar do seu capítulo, porque aí a gente ainda tem um tempinho para a gente bater um papo e conversar, né? Então aqui eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão ver, por enquanto não é a tela do livro. A capa do livro é esta daqui, né? O livro ainda deve entrar, não sei se entrou, a Fernanda Campos, que é uma aluna da Belas Artes, que criou essa capa da nossa Escola de Belas Artes aqui da UFMG, né? Ela criou essa capa. Esse livro tem a minha organização e a da minha querida colega Diana Santiago, que está aí presente. A ideia do livro foi dela, depois ela pode falar, né, por que ela teve a ideia desse livro. E só dizendo que este é o primeiro livro da coleção Música e Desenvolvimento Humano, que tem como objetivo divulgar pesquisas, experiências práticas e reflexões teóricas sobre como a música pode ser utilizada não apenas em sua dimensão artística, mas também no âmbito da saúde, da educação e das relações humanas. É uma temática ampla, transdisciplinar, que tem integrado várias áreas do conhecimento, como música, educação, neurociência, saúde, filosofia, psicologia, sociologia e arqueologia cognitiva. O título desse primeiro livro, Música e Desenvolvimento Humano, Práticas Pedagógicas e Terapêuticas, sintetiza o que a obra oferece ao leitor. São 9 capítulos em que abordagens práticas utilizadas com sucesso pelos autores são descritas e fundamentadas. Essas abordagens práticas integram técnicas da educação musical e da musicoterapia, 2 dimensões da prática musical utilizadas com objetivos pedagógicos e terapêuticos,
mas que acabam por promover, dentre outros benefícios, a melhora na qualidade de vida. Então, o leitor, gente, vai perceber ao longo dos capítulos a diversidade e a riqueza de possibilidades que a experiência musical pode oferecer às pessoas. Ouvir música, cantar, mover-se com a música, tocar um instrumento, compor e improvisar, promovem um engajamento solidário, conectam as pessoas por meio de trocas intersubjetivas e geram empatia e prazer. Somos indiscutivelmente seres musicais, mas isso não é uma licença poética, isso é uma licença biológica. Biologicamente, nós somos seres musicais. E esse musical aqui não quer dizer um ser com habilidade para música. Habilidade musical é outra coisa. Ser musical é ser capaz de se comunicar sem a palavra, por meio de sonoridades, gestos, mímica facial, que é, na verdade, o que representa os primórdios das línguas e das músicas. As línguas e as músicas têm uma origem comum, que é essa musicalidade originária, essa musicalidade atávica. Então, por causa disso, a música tem esse poder diante das pessoas. É capaz de mobilizar as pessoas de uma forma como nenhuma outra experiência. E a gente tem visto isso, os resultados disso, tanto nas nossas práticas pedagógicas, quanto nas práticas terapêuticas que usam a música. Então, depois desse preâmbulo aqui, eu vou parar o compartilhamento um pouquinho, vou saber da Diana, que é a minha colega organizadora do livro, se a Diana quer falar alguma coisa, quer só dizer a ideia, como que ela teve a ideia, porque ela foi a mentora, né, Diana? Eu posso dizer, Betânia. Primeiro, eu gostaria também de dizer a grande alegria que é estar aqui, não é? E agradecer a você e a Érica, ao Instituto Langage, pela organização da live, né? E poder colocar aqui o nosso lançamento online, facilitando a todos nós autores. E a ideia, muito brevemente, essa ideia decorreu do convite que Betânia me fez para participar, não é, do Seminário de Desenvolvimento Humano no ano passado, foi em março de 2021, março, né? E Foi aí, abril de 2021. Abril. Eu estava na dúvida do mês. Então, aí nós vimos tanta riqueza de material que eu disse, fiquei matutando um pouco em casa e liguei para a Betânia e disse, Betânia, por que nós não fazemos livro? Então, nós temos 2 livros, na verdade, o outro ainda irá sair pela Edufba, que vai ser mais teórico. E aí esse ficou mais a cargo de Betânia, e aí vai ser o que tem bastante coisa prática. Então, é uma grande alegria nós podermos estar lançando aqui com todo esse dinamismo que Betânia tem, que faz tudo rápido, como a Érica falou. É uma grande alegria. E, além do que, ela concebeu, então, a partir do livro, você já fez logo a sua série. Então, o grupo de pesquisa de Betânia vai dar continuidade na parceria com o Instituto Langage da série, realmente, de música e desenvolvimento humano, que vai seguir, né? É o primeiro filhinho da série que a Betânia vai organizar. Isso. E o mais interessante desse livro, gente, que ele, além do texto, ele é recheado de QR Codes. Então, o leitor, assim que for lendo, olha, o bebê pode tocar piano, mas como que o bebê toca piano? Aí vai com QR Code e vê lá um bebezinho tocando piano. Aí é possível trabalhar com crianças hospitalizadas não verbais, com traqueostomia? Música, sim. Olha aqui como que é possível. É possível trabalhar com idosos fazendo um trabalho de musicoterapia? E com crianças de Zika vírus, e com bebês nascidos muito prematuros, e com crianças com problemas neurológicos, com crianças com algum distúrbio neurológico, crianças autistas, e com crianças que têm desenvolvimento típico e que não têm. Quer dizer, o livro ele oferece um material riquíssimo, com um referencial teórico muito bem organizado pelos autores e com esses exemplos,
né, vivos de como todo aquele referencial teórico, como a pesquisa pode embasar a prática. Né, Érica? A gente conversa muito sobre isso, a gente faz pesquisa para a nossa prática pedagógica, terapêutica, clínica, seja qual for, para que elas fiquem atualizadas, para que a gente leve isso para a sala de aula, para a terapia, para o consultório, para que isso possa ampliar a nossa forma de comunicação com o outro, né? Dentre outras coisas. Então, eu vou passar agora a palavra para a Marina. Essa Oi? parte prática aparece toda nos QR Codes do livro, né? Que é uma novidade desse livro. Exatamente. Você vai lendo o livro ali, vê aquela atividade descrita, aí você pensa, olha, coloca o QR Code, você enxerga. A gente fazendo, às vezes a gente fazendo com o bebê, a gente fazendo conosco, comigo, com a gente mesmo, às vezes fazendo com um grupo de idosos, às vezes com uma pessoa que tem uma deficiência neurológica, mas que está ali, né, de costas, sendo filmada, sem nenhum tipo assim de invasão da privacidade da pessoa. Então, o livro foi feito com o maior cuidado nesse sentido também. Né? Porque ele vai para além do papel, né? Então, cada hora que tiver um QR Code, sejam curiosos, vão lá com o celular, né? Flashem para que vocês tenham acesso ou à mesma imagem colorida, ou a um áudio, ou a um vídeo. Tem muitos vídeos. O livro está maravilhoso. Isso, o livro está chiquérrimo, gente. E tá assim, um livro vivo, né? Um livro vivo. Bom, então, eu queria só... tem partituras também, para quem eventualmente quer tocar ou quer cantar. Tem várias partituras, tem áudio, tem vídeo. Tá um mega livro, um mega livro. Então, agora, eu vou passar para a Marina falar. Cada autor vai ter 3 minutos. A Marina tem 3 capítulos. Então, Marina pode falar até 9 minutos, tá, Marina? E logo em seguida é a Rosângela, porque eu fui organizando de acordo com os compromissos que muitas pessoas dão aula à noite e vieram porque queriam estar aqui. Aí, para a gente poder ter todo mundo aqui, a gente foi organizando esse cronograma. Marina, você. Muito obrigada, Betânia, obrigada, Diana, obrigada, Érica, Instituto Langage, que honra, gente, estar aqui, né? Eu vou falar em menos de 9 minutos, até porque os capítulos eu não escrevi sozinha, ciência, o cara não faz sozinho, né? Tem o Gleison aqui, que escreveu e a Verônica. A Verônica também tem que falar que está aí, e mas eu não vou falar nada, você fala para mim. Tá bom, vai dar tempo de falar tudo, então. Vou começar capítulo, então, que eu escrevi junto com a Betânia, que é um desdobramento da minha pesquisa de doutorado, né, que a gente acabou continuando escrevendo depois do doutorado. A Betânia foi minha orientadora, e a gente trabalhando nas interseções entre a teoria da musicalidade comunicativa e a musicoterapia de abordagem Northrop-Robbins. Para quem não sabe, né, a musicoterapia tem várias linhas, formas de abordagem diferentes de trabalhar. Eu trabalho dentro do paradigma musicocentrado, e eu estou fazendo a formação nessa abordagem que se chama Northrop-Robbins. E aí nós, nesse capítulo, identificamos alguns trabalhos da Northrop-Robbins com bebês. Então, e aí conseguimos linkar o que os autores estão falando, que fazem dentro da abordagem Northrop-Robbins de musicoterapia, com a teoria da musicalidade comunicativa. Tanto para bebês prematuros, em UTI neonatal, quanto para crianças muito pequenas com sinais de risco de autismo. Aí, então, esse capítulo mostra as práticas desses autores e a discussão. Então, espero que consiga inspirar vocês, não só quem trabalha com bebês, porque esse princípio que é utilizado com bebês, dentro dessa ideia da música espontânea que a gente faz com os bebês para ajudar no engajamento intersubjetivo, esse princípio pode ser levado para todas as outras áreas da vida, para todos os trabalhos com outras idades. Aí o outro capítulo que eu tenho é com o Gleison,
Eu tive a honra, então, de compartilhar com o Gleison, não só esse capítulo, mas uma parte, né, um caminho, uma trilha aí da nossa pesquisa que envolve música e autismo. Eu com a musicoterapia, o Gleison como educador musical e musicoterapeuta, gente, tem as duas formações. E aí nós escrevemos um capítulo contando um pouco as práticas que nós temos na educação musical e na musicoterapia, aplicando uma escala de avaliação que foi desenvolvida pelo Gleison e validada por mim durante as nossas pesquisas de mestrado e doutorado, e é a escala de desenvolvimento musical e crianças com autismo. Aí, Ô, Cleison, você quer falar um pouco? Senão eu me empolgo, começo a falar demais. Quero, bem pouquinho. Então, boa noite todo mundo. Obrigado, primeiramente, né, Betânia, Diana, pela confiança, Marina, né, pelos trabalhos, né, que estamos sempre aí em parcerias. E como a Marina estava contando, esse capítulo, então, traz a escala DEMUCA, né, a escala de desenvolvimento musical de crianças com autismo, e que é um instrumento de avaliação que pode ser utilizado tanto por educadores musicais quanto por musicoterapeutas. E esse instrumento, ele é um instrumento, então, validado, né, cientificamente para ser utilizado aí, e ele, nesse capítulo, né, ele é totalmente destrinchado, né, para o leitor, para que o leitor possa aprender e apreender a forma de utilizá-lo, né, tanto num formato qualitativo, como um formato quantitativo, né? Então, dentro da minha área na educação musical, eu trouxe a aplicabilidade prática da DEMUCA de forma qualitativa. Então, o leitor vai ter a oportunidade de aprender a utilizar essa escala nas suas práticas, por meio de exemplos que eu trago, por meio de a descrição de um caso real, né, de um aluno meu que eu trabalhei durante um semestre, e por meio do qual eu exemplifico como fazer, então, a marcação desse instrumento, né? A avaliação por meio deste instrumento, porém de forma qualitativa, ou seja, de uma forma que descreve os comportamentos ali, as habilidades desenvolvidas pela criança por meio da educação musical e aferidos pela escala DEMUCA, né? E agora deixo com a Marina aí. Que ótimo, Cleison. Obrigada. Então, só para completar, tem uma parte que eu também apresento um caso que eu atendi em musicoterapia durante a minha pesquisa de mestrado, seguindo as perspectivas da abordagem musicocentrada de musicoterapia, e avalio essa criança utilizando o desenvolvimento musical, né, dessa criança autista que eu atendi de forma quantitativa no início e no final das sessões. E aí só queria ressaltar que nesse capítulo nós escolhemos esses dois exemplos, um exemplo aplicado à educação musical de forma qualitativa e um exemplo aplicado à musicoterapia de forma quantitativa, mas pode ser vice-versa, né? O educador musical pode aplicar essa escala também de forma quantitativa e o musicoterapeuta também pode e deve também aplicá-la de forma qualitativa. E aí, só interessante, eu vou acrescentar aqui que o desenvolvimento musical está atrelado ao desenvolvimento sociocomunicativo. Então, essa escala avalia também o desenvolvimento sociocomunicativo e a gente vê que eles não acontecem independentemente um do outro, que um arrasta o outro, não é? E que um é decorrente do outro, a gente não sabe qual que é qual, só sei que eles se retroalimentam em prol da melhora do autista, né? Em termos de comunicação, de estereotipias, várias questões são atenuadas e aprimoradas por meio da experiência musical, né? E aí, Marina, agora tem o último, com a Verônica, Sim, né? O último capítulo é com a Verônica. Está aí também, nossa colega também na UFMG, professora da musicoterapia. Verônica, você quer começar falando sobre o nosso capítulo? Pode ser. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, participar
desse trabalho tão bonito, e é sempre um prazer ser colaboradora da Marina, que é uma colega tão especial. No nosso capítulo, nós falamos sobre a construção de um repertório clínico no atendimento para crianças e adolescentes com atrasos no desenvolvimento. Uma coisa assim, se só der para falar uma coisa, se só ficar uma ideia fixa nessa minha fala, eu queria ressaltar que não existe uma farmacopeia musical, não existem músicas que são destinadas a determinados quadros ou determinados diagnósticos. Em nenhum modelo de musicoterapia isso existe. E existem muitos modelos e muitas abordagens em musicoterapia. As músicas, as canções, as experiências musicais que são vivenciadas dentro do processo de musicoterapia dependem desse modelo, dessa forma de trabalhar, de entender saúde, música e os objetivos do trabalho, né? E nós falamos sobre perspectivas diferentes. Eu trabalho com reabilitação neurológica, e um repertório clínico na reabilitação neurológica, ele tá muito atrelado às funções que você pretende treinar, né? Então, você faz uma avaliação daquela criança, é sempre única, é sempre específica, é daquele indivíduo, por isso que não existe farmacopeia. Então, você observa qual é a necessidade e como que o treinamento através da música pode ajudá-lo a melhorar essa habilidade. Então, se trabalha muito com composição, né? Trabalha também com músicas que já existem, com adaptações. A gente trabalha muito com composição, e é uma composição muito propositiva por parte do terapeuta, né? A gente observa aquela necessidade e a gente compõe, ele cria uma atividade para treinar uma determinada habilidade. Então, na minha parte, eu falo apresento como exemplo 3 canções que foram utilizadas na nossa prática, e eu escolhi uma que foi composta por uma das nossas alunas, uma outra que foi adaptada, ela pegou do universo musical e adaptou, e uma outra que eu compus também com objetivos terapêuticos diferentes. E na parte da Marina, ela vai falar, mas é totalmente diferente, não é propositiva por parte do terapeuta, é propositiva por parte do paciente, né? Então, é algo bem diferente. As duas coisas são musicoterapias, as duas formas de trabalhar, elas têm o mesmo objetivo geral, que é a qualidade de vida dos nossos pacientes, utilizando a música para isso. Isso. Ótimo, Verônica. Você vai terminar, Marina, que tem mais 30 segundos só. Ai, meu Deus, 30 segundos agora as palavras já foram voando. Mas só para complementar, celebrar essa diversidade na musicoterapia, para a gente é muito importante. Então, fiquei muito feliz de escrever isso. Queridíssima Verônica. E só para contextualizar, assim, dentro da abordagem que eu sigo, músico-centrada, que trabalha muito de uma forma não diretiva, né? O repertório musical também existe, não é? A gente utiliza muito da improvisação, mas a partir da improvisação nós vamos criando temas musicais que fazem sentido naquele processo musicoterapêutico, vamos criando variações dos temas que às vezes são propostos pelos próprios pacientes, e a gente vai construindo repertórios que são individualizados a partir da musicalidade individual e interna de cada um. A partir daquela musicalidade inata, biológica, sobre a qual a gente falou no início, não é? Exatamente. Isso, Marina e Verônica, muito obrigada, Gleison também, né? Agora eu vou passar para a Rosângela, que tem o capítulo com o Davidson, que está aqui, os dois estão aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Quero agradecer por esse convite e parabenizar por essa linda ideia, importante ideia, né, para a biblioteca aí dessa área da música, que tem tantas dimensões que podem ser trabalhadas por tantos profissionais, né? Professor Davidson, você quer começar falando? Eu posso falar? Eu posso falar um pouquinho também, Rosângela? Claro. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui. Parabéns a Betânia, parabéns a Diana, parabéns a todos os autores por esse livro lindo. E o nosso capítulo, o meu capítulo com a Rosângela, a gente trata da pessoa idosa e vai pensando no repertório e atividades práticas. E aí, dentro do repertório, a gente vai falar de canções infantis, canções populares, música instrumental.
E eu dou algumas características também para compreender esse repertório, e esse conhecimento veio da minha pesquisa de doutorado em música, foi orientado pela professora Diana. E como característica, para a gente entender esse repertório relacionado à memória da pessoa idosa, a gente tem a amnésia infantil, a cristalização do gosto musical, a curva das reminiscências, para a gente entender qual vai ser o repertório importante para essa pessoa idosa no engajamento em atividades musicais. E aí, eu e Rosângela escrevemos, eu trouxe essa fundamentação para pensar nessa pessoa idosa, nessa memória, nessas características desse repertório que vai ser significativo. E, na sequência, Rosângela, através da experiência que ela tem com o trabalho de pessoa idosa, vai tratando várias atividades, tem o QR Code de vídeos também com várias atividades. E essa proposta, a gente pode pensar para a pessoa idosa tanto no quadro de envelhecimento primário, que é a senescência, nessa promoção de saúde, quando não há uma patologia, quanto na senilidade, que seria a pensão na reabilitação cognitiva, quando já existe uma patologia instalada. E Rosângela pode falar um pouquinho mais sobre esse capítulo tem, acho que 9 QR Codes, 9 vídeos. Isso. Você quer falar, Rosângela, agora para fechar aí um pouquinho? Eu acho que o professor Davidson já resumiu bem o que nós fizemos. O capítulo está dividido, então, em 2 partes. Uma primeira parte mais teórica, né, para situar o leitor sobre o porquê de cada prática, né? Então, pensando nessa escolha do repertório, com esse cuidado, o contexto, né, se o idoso vive o envelhecimento normal ou patológico, e as atividades, como elas podem ser conduzidas de maneira muito simples, mas com muito objetivo, né, com foco nesses objetivos terapêuticos de habilitação ou de reabilitação. Então, atividades de cantar, de expressar-se corporalmente, tanto de forma livre ou dirigida, tocar instrumentos também de forma livre ou dirigida, e criar e jogar musicalmente. Então, aí, jogos competitivos e colaborativos. Tem um jogo da velha musical, hein? Quem quiser saber, compre o livro. A gente não vai contar. Tem o jogo do bingo musical também. Bingo também. Então, é bom, né, a gente ter várias pistas e só dá pista, mas a gente não conta, não é? Então, gente, muito obrigada. Agora eu passo para Carla. Carla, acho que você vai querer usar uns slides, não é isso? Você pode compartilhar, não pode, Érica? Está aberto aí? É a Carla ou a Rosângela que ia usar slides? Eu não sei, agora eu não estou lembrando. Não, então, nada de slides para mim. Eu ia usar, Carla, mas não foi necessário. Desculpa, eu ia usar, Betânia, mas não foi necessário. Então tá. Então vamos, Carla, se você quiser, tá na sua vez. Beleza, boa noite, gente. Começar dizendo, claro, que o prazer que é e a honra de estar aqui com vocês. Há muito tempo admiro o trabalho de Betânia, fiquei lisonjeada quando recebi o e-mail dela. Fui orientanda de Diana no mestrado, que fala um pouco sobre ele no capítulo. Fui iniciada na musicalização infantil por Angelita, que me levou para o Canela Fina e mudou minha vida. Tive aulas com o Davidson que foram muito maravilhosas, que sacudiram o meu entendimento como musicoterapeuta. Então, estou aqui arrodeada de pessoas que admiro muito e me sinto honrada de estar aqui. Esse livro honra para nós, viu, de ter você, um capítulo tão lindo. Muito obrigada. Falo nesse capítulo um pouco, reflito um pouco sobre a experiência que foi meu trabalho de mestrado no hospital aqui em Salvador, numa ala de treinamento e deshospitalização com crianças. Trabalhei com educação musical, mas foi um trabalho bastante musicoterapêutico, ainda não tinha formação em musicoterapia, mas já foi uma iniciação muito profunda para mim, porque quando eu me deparei com aquele cenário, eu encontrei crianças sem o recurso da linguagem verbal e me encontrei num ambiente bastante inóspito enquanto referência de como trabalhar a música naquele contexto. Acabou que gerou em mim muitas reflexões acerca da necessidade da academia acolher os saberes mais intuitivos,
porque como eu não tinha uma metodologia que eu pudesse ali pescar um pouco para trabalhar naquele contexto, eu tive que passar por vários processos muito profundos, emocionais, inclusive, para entender que a metodologia era do encontro, a metodologia era do instante, precisava ser tecida naquele momento com as crianças. Então, foi um trabalho de muita improvisação, foi um trabalho de muita composição coletiva, foi um trabalho principalmente de vínculo e de afeto. Foi um entendimento de que a linguagem verbal não é hegemônica e que temos uma infinidade de recursos corporais, comunicativos, e a música entrou nesse contexto como o idioma perfeito para me comunicar com as crianças. Foi um trabalho muito colaborativo, dele surgiu um guia de atividades sensório-musicais para o contexto hospitalar infantil, que intitula o capítulo que eu colaborei aqui no livro, e eu coloco algumas atividades práticas que eu criei no hospital, compus as músicas, coloquei as partituras e os áudios no livro, vai lá no QR Code, dá um flash, que você tem acesso a tudo, e principalmente o meu desejo foi de fazer desse guia um estímulo à particularidade de cada musicoterapeuta, de cada educador musical, de que ouse criar sua própria metodologia, ouse se abrir à improvisação, ouse encarar um instante como uma grande gestação de possibilidades mesmo, que foi o que mais me ensinou nesse processo e o que mais me possibilitou me aproximar das crianças que tinham esse idioma estrangeiro em relação ao meu. Precisei me alfabetizar na gramática do corpo das crianças. Então, esse processo de alfabetização, para mim, foi muito rico e me estimulou principalmente na improvisação, me abriu para criar. Então, eu acho que nós, enquanto educadores, enquanto musicoterapeutas, precisamos fazer da improvisação a nossa linguagem principal, o idioma mais fluente na nossa comunicação com as crianças ou com quem quer que esteja ali na nossa frente. Então, dou esse aperitivo, esse petisco do meu capítulo, convido a todos a lerem, a comprarem o livro. Estou curiosíssima para ler o capítulo de todo mundo e é um prazer ser parte dessa rede. Eu já li de todo mundo várias vezes. Imagino. Procurando erro, tentando achar alguma coisa errada que a gente pudesse corrigir, né? O olho dos editores tem que ser assim. Obrigada, Carla. Lindo, lindo, né? Agora, Angelita, o capítulo que você tem aí, a coautoria do Vinícius, da Ana Cecília, tem o Gabriel e a Silene que não puderam, porque eles dão aula à noite. Mas ela está muito bem representada aí pela Ana Cecília e pelo Vinícius. Maravilha. Eu até vou mostrar aqui um pequeno PowerPoint para mostrar a carinha dos que não estão aqui também, né? Deixa eu achar aqui, peraí, capítulo. Tá aqui. Então, esse capítulo, ele surgiu, capítulo 2, né, musicalização infantil presencial e online, ideias práticas para professores. Ele vem da nossa prática durante a pandemia e das nossas reflexões em torno do que funciona presencialmente, do que funciona online, né? Então, ele traz essas ideias práticas para professores, apresentando sugestões para a organização de aulas de musicalização para crianças de 0 a 6 anos de idade, de forma crítica e reflexiva, incluindo atividades práticas envolvendo criação, apreciação e performance desenvolvidas através desses contextos, né, presencial e online. E todas essas atividades, elas foram criadas dentro do Centro de Musicalização Integrado, que é um órgão complementar aqui da Escola de Música da UFMG, onde nós temos os cursos de extensão, além, né, de ensino e pesquisa, nós temos os cursos de extensão que atendem à comunidade. Então, nós tivemos, o capítulo, ele traz, né, assuntos sobre musicalização infantil, trazendo, assim, uma definição do que é musicalização infantil, as diferenças, semelhanças e reflexões sobre aulas online e aulas presenciais, né, e as ideias práticas que incluem ali o planejamento das aulas, o passo a passo,
E as atividades práticas mesmo com os QR Codes. Aqui tem, né, nós temos a Silene Leão, o Gabriel Formagem, o Vinícius Carlos e a Ana Cecília, que estão comigo, né, num projeto que eu coordeno aqui, que é o Grupo Bambulha, e nós fizemos ano passado uma pesquisa, então, sobre as aulas online, publicamos outros artigos científicos também, e nesse aqui a gente traz essa parte mais prática mesmo, dessa descrição das atividades. E agora eu convido o Vinícius para falar rapidinho da escolha dessas atividades. Boa noite, pessoal. Então, a partir das experiências, né, que primeiramente começou ali com o Grupo Bambulha, no processo criativo, depois veio a pandemia e tivemos que recorrer às aulas de musicalização no modo remoto, né? Ali já começamos a aplicar alguma dessas atividades, né, vendo o que dava certo, traçando estratégias e tudo mais. E conforme, né, foi liberando as aulas presenciais, cada professor foi vendo o que dava certo nas aulas de musicalização presencial. Então, tem algumas pequenas diferenças, né, mas as atividades são as mesmas e os objetivos são os mesmos. E mudam algumas, aproveitamos para pegar uma daquelas atividades que deram muito certo ali e gravar esse vídeo, assim, foram atividades bem legais, assim. Isso, e o repertório, ele traz músicas que foram compostas aqui por eles também, né, e que são músicas que a gente faz na sala de aula, e músicas de apreciação, criação e performance a partir dessas atividades. E aí a Ana conclui aqui pra gente, Ana. 30 segundos. 30 segundos, Ana. Então, como o Vinícius disse, né, a gente teve esse desafio de passar o que a gente fazia no presencial para o modelo emergencial, né, remoto. E aí a gente pegou as músicas do Bambu e trouxe esse desdobramento. Então, no livro também a gente tem esse desdobramento dos dois modelos, de que a gente faz no presencial, de como que a gente faz no online. E tá lotado de QR Codes aí também, para vocês verem na prática como que também é um dos campeões de QR Codes. Mesmo, que aí a gente colocou as atividades todas lá de uma maneira bem prática para todo mundo ver. Isso, maravilha, gente. Diana, agora você. O seu capítulo com... Eu não sei se você tem... A Lana, eu vi a Lana Costa aí. Não, eu tenho... Você tem a Tânia Lisboa, a Lana Costa e a fisioterapeuta, né? Certo. Então, eu não vi a Lana aí, mas... A Lana está aqui, ó. Oi, tô aqui. Oi, Ana. Então, eu vou falar rapidamente, aí se você quiser completar, a Tânia está na Inglaterra e lá já é bem tarde agora. E a Karine deve estar, ela me disse até que viria, mas deve estar em plantão. Esse capítulo, ele decorre de uma pesquisa, né, que foi realizada graças a um projeto financiado pela British Academy, e é justamente uma pesquisa realizada com crianças com Zika, como Betânia mencionou no início, né? E no capítulo, além de nós detalharmos o projeto, que nasceu de duas questões de pesquisa, uma que se pergunta até que ponto o canto em grupo pode afetar ou aumentar a proximidade mãe-filho entre afetados pelo vírus Zika no Brasil, e a segunda, quais são os mecanismos sociais por trás desses efeitos se vistos. Então, nós explicamos um pouco o projeto, a implementação, a contextualização, como foi implementado, os resultados, sugestões para gestores de política, e tem uma seção do capítulo que foi escrita justamente por Karine, que é uma fisioterapeuta com mestrado em saúde da criança, com a especialização em fisioterapia neurológica, e ela explica como a música pode auxiliar a fisioterapia. E a Lana, se quiser, ela pode brevemente falar
sobre a experiência dela. Ela foi estagiária no projeto, que teve que ser online por causa da pandemia, e um dos QR Codes, se eu não estou enganada, é justamente... os QR Codes são ela cantando, mas um Os deles... dois que tem, ela canta. E um delas é uma composição própria, autoral do projeto. É isso. Alana, se você quiser completar, vou falar alguma coisa rapidamente. Oi, gente, boa noite. E Alana? Oi. A minha... o meu... Peraí. Participação. A minha participação, dentre as atividades de música mesmo, foi o trabalho de atividades musicais, de musicalização no formato emergencial. Eu acho que parecido com o que a Ana Cecília falou, no seu, tudo mais. Então, foi basicamente apresentando estratégias que contribuíssem para as atividades que aconteciam presencialmente fossem também acontecidas no modo online. Então, a gente fez atividades com objetos de casa, então tem várias dicas de atividades que dão para fazer com qualquer coisa em casa. Então, basicamente... Que lindo. Ô, Érica, você está vendo que o presencial e as telas está presente em todos os livros. Agora não tem volta mais, não é? O livro que nós lançamos aqui há umas 3 semanas, o outro, chama Do Presencial às Telas, falando mais, né, na dimensão de relação paciente e terapeuta e outras questões, mas sempre voltando às possibilidades que surgiram com a pandemia, né? Das vantagens e das desvantagens, mas a gente sempre encontra muitas vantagens, né? Porque a gente é tão flexível, a gente é capaz de repensar toda uma vida, toda uma abordagem, tudo diante de qualquer imprevisto, como foi essa pandemia. Ô, gente, agora só restam 2 capítulos que são os meus, que eu deixei para o fim. Porque aí eu falo bem rapidinho, juro para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Os meus capítulos estão aqui. Então, é o seguinte... eu tenho um capítulo com a Angelita que se chama Sobre repertórios musicais para a primeira infância e suas funções. O que é isso? O repertório de fonemas, de sonoridades que o bebê absorve no início da vida dele é fundamental para o desempenho dele como ser humano. Qualquer atividade. E a gente parte do mesmo princípio, que o repertório musical, de memórias musicais que são criadas, que a criança escuta, imita e vai se nutrindo daquele repertório, ele tem que ter uma diversidade riquíssima para que esse repertório musical possa permitir que a criança se comunique por meio da música. Quanto mais rico é o vocabulário da língua materna, melhor a criança se comunica com a língua materna. Com a música é a mesma coisa. Quanto maior o vocabulário, né, da criança, vocabulário musical, de sonoridades, timbres, melodias, células rítmicas, modos, tudo isso vai fazer com que ela se comunique musicalmente melhor. Então aqui eu estou dizendo... Eu e a Angelita, né, escrevemos uma parte inicial que diz que a imitação e a diversidade de experiências são o motor do aprendizado, né? E nós enfatizamos a relevância desse repertório. Então, as músicas que as crianças ouvem desde antes do nascimento e depois no contexto social, nas aulas, vão constituir o acervo de memórias dessa pessoa, num processo análogo à aquisição da língua materna, né? Então, depois disso, a gente apresenta sugestões de repertório a partir de algumas obras musicais que são usadas desde bebês até criança de 6 anos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um bebezinho de 5 meses, para vocês verem. A mãe dele tá aí, a minha sobrinha Carol, que nos cedeu o lindo Martim, de 5 meses. Vocês vão ver o encantamento do Martim com
o Cuco, do Carnaval dos Animais, do Camille Sansan. Tem mais, viu? Só pus um trechinho. E aí, essa mesma obra é usada com crianças de 5, de 6, só que num outro contexto, mostrando como que a dimensão cognitiva, emocional da criança, tudo isso tem que ser levado para o planejamento dessas aulas. E o outro capítulo... temos aqui uma atividade linda que a Angelita fez, com uma obra da Alda Oliveira, nossa querida colega da Bahia, que chama Pepe. Então eu vou passar só um trechinho. Olá, eu sou Angelita Bruck e hoje eu vou chamar alguém muito especial para contar uma história para vocês. Olá, eu sou o Pepe, muito prazer. E eu queria contar uma história. Muito grande. Então, um dia abaixo. Então, vou passar aqui pra frente. Papuca! Sou o Pepe, Pepe o anãozinho. Sou travesso, sou pequenininho. Vou subindo a escadinha até chegar no céu. Vou descendo a escadinha até chegar no chão. Sou o Pepe, Pepe o anãozinho. Sou travesso, sou pequenininho. Vou subindo a escadinha até chegar no céu. Vou descendo a escadinha até chegar no chão. Angelita, o que você quer falar aí? Eu quero falar que no Pepe a gente, né, apresenta o boneco, a história, mas a ideia é interagir muito com as crianças, então a gente propõe atividades que dá para fazer desde os bebês até as crianças maiores, né, com graus diferentes de dificuldade, enfim, com desafios maiores a cada momento, né? Então a gente, né, nesse capítulo traz essa versatilidade também, né, da mesma atividade com desdobramentos que pode ser realizada com crianças ali de 0 a 6 anos, né? Então, inclusive crianças com algum comprometimento do desenvolvimento. Exatamente. Praticamente todas as atividades podem ser feitas com qualquer criança, né? Então tem essa possibilidade, né, Angelita? Isso, e sempre deixando esse olhar atento para a criança, para o que ela propõe também, né? Abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para o que a criança traz. Isso! E agora é o último capítulo do livro, que é O Piano ao Alcance da Primeira Infância. Esse foi escrito por mim e ele traz propostas de atividades que podem ser realizadas com bebês e crianças de até 6 anos de idade ao piano. E eu parto da ideia de que o piano exerce um fascínio
nas pessoas em geral, especialmente nas crianças pequenas. E esse encantamento é capaz de criar uma grande motivação e gerar na criança o desejo de experimentar, explorar, brincar com o piano como fosse um de seus brinquedos. E o aprendizado do piano, principalmente para crianças na primeira infância, com desenvolvimento típico ou com qualquer limitação motora ou cognitiva, deve ser prazeroso e deve partir sempre de uma experiência musical. Sempre. A experiência musical é o motor de tudo. Então eu vou mostrar uma cena do nosso bebezinho Martim brincando no piano, gente. Olhem aí, o Martim. Agora o contrário, começando do grave para o agudo. Aqui ninguém. Agora você vai ficar daqui. Vocês vão ver que agora ele mesmo começa a trocar os passinhos. Olha lá, já tá mexendo os pés. Quando a gente encontrar no meio, você volta com ele pra trás. Olha lá. Vamos lá. Vamos de novo. Agora o resto eu não vou mostrar para todo mundo comprar o livro. Agora eu queria saber se a nossa grande criadora da capa, a Fernanda Campos, está aí. Tem alguém que chama Fernanda Campos aí, gente? Acho que não, Betânia. Ah, deve ter acontecido alguma coisa. Ela disse que viria. Você pode contar como foi o processo, Betânia, como vai ser nos futuros, né? Livros. Isso. A nossa ideia é fazer um edital para cada volume do livro e a gente abrir esse edital para alunos, né, das escolas de belas artes, ou dessa vez foi na UFMG mesmo, mas a gente pode abrir até para outros. E a gente entrega, a gente faz uma reunião com os candidatos, coloca qual que é a ideia, né, a subjetividade que aquele livro quer passar, essa dimensão subjetiva da obra, e a pessoa tem a sua concepção da obra e vai colocar no desenho e a gente vai escolher, fazer tipo um concurso. Quem ganhar primeiro lugar tem a sua capa no livro. Olha que chique, gente. Ai, eu adorei. Bom, Érica, conseguimos. 8-1. Você é incrível, né, Betânia? Agora falta falar dos 2 eventos desse mês ainda, do mês. Isso, falta falar dos 2 eventos. Aí os eventos é o seguinte, a gente tem um evento agora que começa quinta-feira, que chama Simpósio de Música com Gestantes e Bebês. É um evento da musicoterapia, aqui na Escola de Música da UFMG. A Marina já deve ter saído, né? Ela dá aula, mas a gente pode colocar o link, né? E vem o Gabriel Federico, que é referência em musicoterapia para gestantes e bebês no mundo. A Angelita colocou, ó, Angelita colocou aí. E esse evento é online, gente. É online. Quem quiser ainda participar, as inscrições ainda estão abertas, a preços assim muito pequenos. Nós conseguimos, né, reduzir esse montante aí, justamente para poder possibilitar, né, que muitas pessoas possam fazer, e nós conseguimos também, a duras penas e à noite sem dormir, alguns recursos da pós-graduação que tinham sido bloqueados, gente. Bloquearam tudo.
Aí eu falei, gente, vamos cancelar todos os eventos, porque esses recursos foram bloqueados. Aí, com muita pressão da sociedade, dos reitores das universidades públicas brasileiras, parte desse recurso voltou. Então, nós conseguimos manter os nossos 2 eventos que estiveram a ponto de serem cancelados, né? E o outro evento é o Simpósio Internacional, esse é o Simpósio Internacional sobre Música com Gestantes e Bebês. O outro, nós vamos trazer 7 professores e artistas de universidades portuguesas. Será entre o dia 3 e 5 de novembro, o Seminário Internacional de Educação Musical Infantil, a Arte para a Infância, na perspectiva da Companhia de Música Teatral de Portugal. Né? Deixa eu só mostrar que eu acho que eu tenho aqui um cartaz deles aqui, ó, porque eu acabei de fazer dar uma aula, aí eu falei do livro, a Érica, numa aula na pós-graduação da Universidade Federal de São João del Rei, e aqui é o cartaz do nosso evento, e aqui, se vocês quiserem ver o que vai ter lá, ó, mostrar para vocês. Concertos para bebês nesse evento. Imperdível. Eles vão apresentar 2 espetáculos diferentes para bebês e crianças pequenas. Olha o dedinho da bebê vendo o piano, gente. Ah, não, você tem que passar para trás, ó. Olha o dedinho. É um trabalho extremamente sensível, todo baseado, né, no Edwin Gordon, que foi um grande psicólogo do desenvolvimento musical. E não tem nenhuma palavra, é um concerto para bebês. E a gente convida todos vocês a estarem conosco, né, nesse evento. As inscrições ainda estão abertas. E vocês vão ver essa companhia de música teatral ao vivo, gente, com os bebezinhos lá assistindo e participando. O workshop com eles também, vamos ter workshop com eles para a gente poder nos treinar, né, em como chegar ao bebê desta forma tão maravilhosa, tão sensível. E teremos apresentação de trabalhos, palestras, conferências, lançamento de livros. Esse livro vai ser lançado lá, nosso livro Música e Desenvolvimento Humano.
E então é isso, gente. Agradeço demais de novo a todos os colaboradores, todos os autores, né? Agradeço demais ao Instituto Langaje, corajoso aí enfrentar todos os obscurantismos e as adversidades que a gente está passando em termos de educação, ciência e cultura. E vamos enfrentar tudo isso da melhor maneira possível, né? E, Érica, quer falar alguma coisa? Andréia? Quero agradecer aí o seu entusiasmo, né? Pedir às pessoas que observem que a Betânia está de vermelho, né? Está todo mundo com algo vermelho aqui. Pensem bem no que vai acontecer nesse final de semana. Andréia, você quer encerrar? Agradeço, Betânia, agradeço todos os autores e todos que estiveram presentes aqui hoje. Já tivemos aí um pedacinho da gostosura que será esse concerto registrado em formato de livro. E então convido a todos para visitar. Adorei! Convido a todos para visitarem o site do Instituto Langaje, o livro está à venda por lá. E também estará nesses eventos deliciosos que a Betânia também nos convidou. Muito obrigada. Esse lançamento de hoje ficará gravado no YouTube do Instituto Langaje. Maravilha. Agradeço muito a Angelita, né, minha colega e colaboradora nesses eventos todos, né, e a Diana também pela ideia do livro e por estar conosco, né, e todos os autores. Beijo, gente, muito obrigada. E ano que vem tem mais. Não é? Tchau, gente. Obrigada.